Boa tarde a todos e a todas e a todes. Sou Osmília Gonzaga, aluna do curso de Educação Inclusiva. Estou aqui hoje juntamente com as demais colegas Renata, Patrícia e Tamires. Viemos fazer uma breve análise sobre o artigo Pessoa com Deficiência, Estigma e Identidade, das autoras Ana Paula Cunha e Fátima Elizabeth Denari, proposto pela professora Carla Liane na disciplina Sociologia da Educação. Esse artigo surgiu a partir de uma situação de discriminação, onde observou-se que, embora haja avanços significativos nas letras da lei, isso pouco se refletiu nas vivências em sociedade, dado que a construção de identidade individual e coletiva das pessoas com deficiência segue sendo comprometida, estigmatizada, vulnerabilizada, né? Apesar desses avanços na lei, né? Cabe ressaltar ainda que a mídia tem papel fundante na perpetuação desses preconceitos para com as pessoas com deficiência, pois continua reforçando a exclusão e a marginalização ao representar essas pessoas de forma estereotipada e com a linguagem que favorece a depreciação do indivíduo, né, de forma generalizada, e promovem uma deturpação da realidade e inviabilizam ainda mais a inserção desses sujeitos de forma justa e equânime na sociedade. Dando seguimento, né, ao texto que estamos discutindo, eu trago aqui para vocês um tópico resultado de discussões, o estigma nos vídeos. Né? Os vídeos são visualizados na plataforma YouTube e as autoras elas vão falar dessa facilidade, né, do que o YouTube nos proporciona. Né? Ela é uma plataforma fascinante, né, pela variedade de conteúdos. Lá nós encontramos entretenimento, encontramos materiais educativos, né? E realmente é uma plataforma que nos surpreende pela sua variedade e pela sua facilidade de acesso. Sem falar na facilidade que nós temos de compartilhar, né? E essa diversidade de tantos conteúdos. E aí as autoras, elas trazem no texto, né, algumas deficiências específicas. E durante a sua pesquisa, elas pesquisaram vídeos relacionados a essas deficiências e encontraram, né? E aí elas trazem os números de visualizações que esses vídeos tiveram e no decorrer da pesquisa elas também vão trazer os tipos de deficiência e a porcentagem, né, de deficiências que nós temos aqui no nosso país, né, no Brasil. Elas vão falar também sobre os direitos humanos, né, os direitos dessas pessoas, que devem ser vistos pelos direitos humanos de uma forma diferenciada, né? Será que esses direitos estão sendo acessados por essas pessoas, né? Como estão chegando até eles esses direitos, né? Até porque todos nós, inclusive as pessoas, né, que têm deficiências, elas têm direito a esse acesso e que elas não sejam discriminadas. E o segundo ponto que eu trago aqui é deficientes e pessoas com NEE, que são necessidade educativa especial. Aqui as autoras iniciam falando sobre o termo, né, deficiente. Por que não utilizar mais o termo deficiente, né? Simplesmente pelo significado que a palavra carrega, né? A palavra deficiente, segundo o dicionário, ela significa insuficiente, insatisfatório e medíocre. E é algo que não seria interessante de utilizar, né, com as pessoas que têm suas dificuldades especiais, né, suas necessidades especiais. E principalmente em relação à educação, né? Se nós estamos no meio educacional, se nós queremos mudar essa realidade, nós também precisamos mudar a nossa visão, né? Precisamos mudar os nossos conceitos. E falando sobre estigma, né? Ele é definido como uma diferença indesejada, um atributo pejorativo que implica na intolerância
desse grupo, né? Então, o indivíduo que sofre pelo seu estigma, ele passa a sentir-se inferiorizado, né? Limitado. Então, a sua identidade, a identidade da pessoa com esses estigmas, elas são reduzidas e elas são lembradas simplesmente pelo seu defeito e não pelas suas qualidades. E aí as autoras trazem que nós devemos deslumbrar, né? Essas pessoas, elas precisam, elas necessitam deslumbrar de uma sociedade tolerante, uma sociedade liberal e uma sociedade respeitosa. E quem é que forma essa sociedade? Somos nós. Precisamos mudar os nossos conceitos, precisamos buscar conhecimento para conseguir, para poder oferecer uma melhor qualidade de vida para pessoas com deficiência. Pessoas com deficiência é de extrema relevância, especialmente quando começamos a pensar de que forma a linguagem pode influenciar. Sabemos que ainda existe muito preconceito. O humorista Geraldo Magela, ele usou do seu humor para fazer relato de algumas situações que ainda acontecem na vida dele, de pessoas preconceituosas, com tom irônico, que chegou até ele para fazer perguntas. Perguntas essas do tipo que se ele é casado, se ele tem filho, se ele trabalha, se ele dorme, porque a deficiência dele é visual, ele é cego. E nós sabemos que a deficiência visual, ela existe de dois tipos, que é a pessoa cega e a pessoa de baixa visão. Cegos são aquelas pessoas que já nascem com aquela deficiência ou que adquirem até uma certa idade, e a de baixa visão é aquela que enxerga, mas enxerga com dificuldade. E nós devemos evitar usar o termo no diminutivo, como ceguinho, porque esse termo ele infantiliza a pessoa e a pessoa não vai se sentir bem. Falando um pouquinho sobre deficiência intelectual, deficiência mental, mongoloide e débil mental, trata de pessoas que têm as suas limitações no seu funcionamento, tanto intelectual como comportamental. E que até hoje não existe um instrumento de anamnese que apresente uma conclusão, um diagnóstico conclusivo e satisfatório para essas pessoas com essa deficiência. Durante muitos anos, essas pessoas viveram no preconceito, onde na escola viviam no preconceito, porque as pessoas com deficiência, elas têm dificuldade para aprender, e aí os outros colegas que não têm essa dificuldade começam a chamar de retardado, de burro, de lerdo, e essas pessoas acabavam se sentindo mal e desistindo de estudar. É por isso que a gente vê o índice de analfabetismo no Brasil, que ainda é muito grande. E quando a gente fala em preconceito, a gente pensa logo na família. E na maioria dos casos de pessoas com deficiência, o preconceito já sai de casa. A família já é preconceituosa, a família não aceita. E isso causa revolta para essas pessoas, que elas acabam se sentindo mal em casa e saindo dentro de casa. E vão viver na rua, uma vida vulnerável, onde vão começar a usar drogas, a se prostituir, a usar o álcool. Você já percebeu como ainda existe preconceito quando falamos em deficiência? Mesmo com tantos debates, tantas pautas levantadas sobre a inclusão, a pessoa com deficiência ainda é vista hoje com dó, com piedade, com um olhar de pena, ou ainda pior, como motivo de piada. Mas por trás de cada deficiência existe uma luta, existe uma história e um ser humano cheio de potencial. A deficiência física é definida por lei no Decreto 3.298 de 1999 como a alteração total ou parcial de alguma parte do corpo. Hoje em dia, nós vemos que na prática há quem transforme essa condição em chacota. Piadas, vídeos que circulam nas redes sociais zombando de pessoas que enfrentam dificuldades motoras é frequente. E essas atitudes mostram o quanto nós precisamos ainda falar sobre respeito e empatia. No caso das pessoas surdas, o Decreto 5.626 de 2005 reconhece a surdez como uma maneira diferente de se comunicar com o mundo, que é através da Libras, que é a língua brasileira de sinais.
Mas infelizmente a gente ainda vê pessoas que usam expressões como surdinho, mudinho, e essas expressões acabam reproduzindo preconceito e ignorância sobre determinado assunto. Esses estereótipos com certeza ferem, desvalorizam e invisibilizam a cultura surda. O preconceito não está nas palavras, mas na forma como a gente enxerga o outro, como a gente vê a outra pessoa. E muitas vezes nós enxergamos primeiro a deficiência antes de enxergar a pessoa. E isso é o que realmente precisa mudar. É aquilo que a gente precisa fazer. A gente precisa primeiro enxergar a pessoa para depois enxergar a sua deficiência. Segundo autores como Goffman, a sociedade ainda carrega marcas das histórias de exclusão. E só o convívio não basta. A gente precisa ter consciência, precisa ter empatia e precisa ter um respeito genuíno para com o outro. Nós devemos entender que a pessoa com deficiência não quer piedade, ela quer igualdade. Elas não querem ser vistas pela falta, mas pelo aquilo que elas têm de mais bonito, que são suas habilidades, seus sonhos, suas conquistas, tudo aquilo que ela luta para poder mostrar para o outro, que é como qualquer um ser humano, independente da sua deficiência. Incluir é reconhecer o valor de cada ser humano, e isso é ter respeito. E através do respeito, eu acredito que nós damos o primeiro passo para um mundo verdadeiramente justo e humano. A deficiência não define uma pessoa. O olhar preconceituoso